Bom dia, queridos amigos. Bom dia. Que maravilha ver essa casa lotada em pleno domingo, num friozinho desse, onde muitos gostariam de estar enrolado no edredom, iniciando aquelas séries de domingo que todo mundo às vezes está acostumado a ver. E a gente chega numa instituição, senta, quando chega vê umas 5, 6 pessoas, mas quando vira, está lotado o salão. Que a paz e a serenidade de nosso Mestre Jesus continue se estabelecendo em nossos lares, em nossas instituições e em nossos locais de trabalho. Porque nestes tempos de turbulência que por muitas vezes nós possamos estar passando, principalmente nessa turbulência exterior que estamos vendo, mas o principal, aquela turbulência interior, nós como seres imortais, a caminho desta longa caminhada imortal que nós temos, nós devemos nos conscientizar, meus amigos, que não há dificuldade que possa ser vencida com medo, com desespero e com afobação. Tudo se torna mais difícil quando essas 3 questões resolvem compartilhar de momentos de nossa existência. Então é preciso que nós busquemos nos aperfeiçoar, que nós busquemos um melhor para vivermos. Porque o Mestre nos asseverou com muita propriedade que procuremos viver em abundância. Então, o Centro Espírita a qual estou filiado, deseja a todos os amigos nossos votos cordiais de muita paz, de muita harmonia. Aqueles que estão chegando pela primeira, segunda ou terceira vez, ou aos amigos que já simpatizam com essa doutrina há algum tempo e que auxiliam na divulgação do Evangelho Redivivo. O Evangelho que tem nos dado a oportunidade de viver dias melhores. O Evangelho que tem nos dado a oportunidade de divulgar a boa nova a todos aqueles que aceitarem o convite do Cristo. Porque Ele mesmo, se lembrarmos, foi quem veio nos ensinar e veio nos convidar à renovação de nossas atitudes. E o tema que nós propomos a fazer neste dia maravilhoso de sol é um tema importantíssimo. Às vezes nós chegamos à casa espírita, meus amigos, pela segunda ou terceira vez e nos deparamos com um tema que está sendo apresentado de novo. Alguns diriam: nossa, mas de novo esse tema? Novamente? Acontece, não é? De vocês chegarem, estar em uma palestra pública e novamente falar sobre um tema. Mas o que aquele tema quer me ensinar, me ajudar? Será que eu aprendi com aquele tema? E existem temas que são importantes, mas possuem temas que são apresentados por expositores, por aqueles que estão na divulgação do Evangelho, que são importantíssimos e não podem ser deixados para depois, empurrados com a barriga, como se fosse natural. Em determinado momento eu cuido daquilo dali. Como eu estou inserido no meio da minha comunidade, na sociedade, que todo mundo faz, vamos levando, né? A hora que o outro começar a melhorar, eu desperto. Mas não é bem assim que funciona. O tema se intitula Correio da Má Notícia. Mas a espiritualidade amiga hoje disponibilizou 200 mil bônus horas. Aos universitários lá atrás, 200 mil bônus horas eu acho que é bom, né? Eu acho que é uma boa quantidade, eu acho que dá pra gente auxiliar alguém que esteja precisando mesmo no plano espiritual com 200 mil bônus horas, para quem adivinhar qual é o verdadeiro nome da palestra de hoje. Alguém? Gente, olha só a imagem, a ilustração. Alguém se habilita? 200 mil bônus horas. Falou antes da ter, hein, filho? Você demorou. Mas eu vou fazer assim, 3 pessoas falaram, nós vamos dividir esse prêmio de 200 mil bônus horas para vocês 3.
Nós vamos falar, meus amigos, hoje sobre a fofoca. Só mulher fofocando ali, né? E... Nossa, eu não notei isso, sabia? Minha nossa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aquela primeira lá e vou inserir um homem desse lado. Como é que você... Sabia que eu não tinha percebido isso? Mas que machista, né? Não tinha percebido. Vou mudar, hoje mesmo vou mudar. Pois é, nós vamos falar sobre a famosa maledicência. Mas antes de dar continuidade ao assunto e nós aprofundarmos essa reflexão, eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês, olha, Tê, que tá aqui, ó, sabe? Lá na rua de casa, eu tenho um vizinho que é gente boa pra caramba. Mas só que esse vizinho, ele resolveu fazer uma lixeira muito interessante lá na rua de casa. Para quem trabalha com medidas aí, vai entender. Ele mandou fazer uma lixeira na frente de sua casa com 1,50 m de comprimento, por 70 de largura e 50 de profundidade. Aqueles que moram em condomínio vão até perceber que, olha, parece uma lixeira de um condomínio, mas não é. É casa e é lá na rua de casa. Ficou linda aquela lixeira. Mas só que eu tenho uma vizinha na frente de casa que é muito problemática. Conhecida como barraqueira, pelas más línguas que habitam ali na rua. Essa vizinha ficou encantada com a lixeira do vizinho e resolveu colocar o seu lixo lá também. Porque pensou, é grande, tem espaço, vou colocar o meu lixo lá. O problema é que a vizinha só coloca o seu lixo uma vez na semana. E eles são uma família de 8 pessoas. Vocês imaginam 8 pessoas fazendo lixo durante a semana inteira. Eles só colocam em apenas um dia. Veja só, a vizinha gostou da ideia, pensou, né? Tem espaço, vou começar a colocar meu lixo lá. Ela coloca o lixo apenas na sexta-feira. Até aí tudo bem, estava tranquilo. Até os vizinhos acharem uma excelente ideia. Lixeira alta, grande, fechada. Os cachorros não conseguem fuçar. Vamos colocar o nosso lixo lá. Por exemplo, da famosa vizinha barraqueira. Difícil. Os vizinhos começaram a colocar o lixo também lá na lixeira comunitária. Ficou conhecida como a lixeira comunitária. Vamos colocar lá o lixo na lixeira comunitária do bairro, da vila, né? E daí, o exemplo da vizinha ficou. Porque se ela coloca só na sexta-feira, os vizinhos também começaram a colocar o lixo lá na sexta-feira no lixo do vizinho. Quando o vizinho vai colocar o lixo dele, o que acontece? Não tem espaço. É muito fácil compreender, entender. Pense bem, um homem que é tranquilo, sossegado, vira uma fera. O cara fica bravo. Mas só que ele não, como diz, não tem boca pra nada. Ele só fica bravo, né? Traz aquela feição, que não está contente com a vida e não faz nada. Até o momento que a mulher dele resolve entrar no meio. Ai. Pense bem, uma mulherzinha difícil, sabe? Ela trabalhou com um amigo meu e disse que era mandona, disse que não gostava de fazer as coisas, só de mandar os outros. Era problemática com o marido às vezes acabava brigando com ela, ela pegava, saía de casa, voltava de novo. E resolveu ir lá, tirar satisfação com a vizinha. Pense bem o Eldo Dereguedel que deu. Um barraco.
uma briga por conta de uma lixeira. Pois é, eu poderia ficar falando da vida dos outros para vocês a manhã inteira. Muitos iriam gostar, mas não é o intuito da reflexão do dia de hoje. Porque falar mal da vida alheia está totalmente contrário ao maior ensinamento. Não é maior mandamento. Os homens mandam. A espécie humana manda. Deus ensina. Inteligência suprema, causa e efeito de todas as coisas. Ele ensina, nos convida. E por Jesus, que asseverou com muita propriedade, quando foi abordado por aqueles senhores da lei, que sempre tentaram colocar ele em um mau papel. E aí, Jesus? Qual que é o maior ensinamento? E Jesus nos disse e nos lembra: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo e ao próximo como a ti mesmo. Se eu falo mal do meu próximo, principalmente quando está envolvido em sentimento de ódio, de rancor, de calúnia e de todas aquelas más inclinações, eu estou indo contra o maior ensinamento da lei de Deus. Não precisamos nos aprofundar muito. Não precisamos buscar, eu preciso estudar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Basta que coloquemos em prática o maior ensinamento, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Tudo se torna difícil quando não colocamos essa primeira lei em prática. E em prática, porque vai nos trazer o bom hábito. Porque falar mal da vida dos outros é um mau hábito, que precisa ser corrigido. Porque falar mal da vida dos outros é muito bom. É mais ou menos como bicho de pé. Você já pegou bicho de pé? Nunca? Você mora em apartamento? Alguém aqui já pegou bicho de pé? Morei no sítio. Eu também. Esse dele tiazinho por dentro dele. Vivia cheio de pulga. E como é que é a pulga? Fofoca é igual pulga, é igual bicho de pé. Incomoda no começo, mas depois que tira a meia e começa a coçar, a pessoa fica por horas coçando. Fofoca é mais ou menos assim. Incomoda no começo, mas você vai falar de tal pessoa? Mas vamos lá. Fale. Passa-se 4 horas, a pessoa está falando mal da vida do outro. Então, incomoda no começo, mas depois que começa a coçar, é gostoso. Né? Então, a reflexão do dia de hoje, ela foi disponibilizada lá no Instagram da Mansão do Caminho. Há um tempo já eu gostaria de falar sobre a maledicência, e eu estava passando alguns stories, né? Uns stories bons, tá? Eu estava passando alguns stories, daí eu visualizei um estudo da Mansão do Caminho. Eu olhei maledicência, falei, olha só que maravilha. Não caiu de paraquedas, era para falar sobre essa situação. Então aqueles que quiserem compartilhar, que quiserem mandar com intuito bom para alguém, né, está lá no Instagram da Mansão do Caminho, né, que se intitula Maledicência, porque a maior caridade que nós podemos realizar, a doutrina espírita, é a sua divulgação. Então, quanto mais pessoas tiverem esse material em mãos, é mais fácil de podermos trabalhar dentro da nossa sociedade, dentro da nossa família, que às vezes nós temos aquela família difícil. Eu quem digo, eu só tenho 3 irmãos. Então, dentro da família,
dentro da oficina de trabalho, dentro do centro espírita, dentro de qualquer instituição espiritualista que está num trabalho árduo da divulgação do espiritismo. Então, inicia assim: fofoca, o mal que faz. Tá todo mundo conseguindo ver aí, pessoal? Então tá bom, então vamos lá. O que é a fofoca? A fofoca é a divulgação de informações verdadeiras ou falsas sobre a vida alheia, geralmente sem o consentimento da pessoa envolvida. A pessoa que está envolvida nunca fica sabendo. Muitas vezes vista como algo inofensivo, pode causar sérios danos às pessoas e às suas relações. Vamos entender como a doutrina espírita nos orienta sobre este comportamento? Eu adoro quando a espiritualidade superior, nossos irmãos mais velhos, usam a palavra orientação. Porque muitas pessoas perguntam: mas vocês proíbem então a questão do uso das drogas, essas coisas, essas más inclinações sobre a fofoca dentro da casa? Não. Mas nós costumamos e nós adotamos a nossa querida fala de Paulo. Tudo podemos, mas muitas coisas não nos convém. Tudo podemos. E a espiritualidade amiga, ela nos orienta no sentido daquilo. Apresentaremos a vocês as consequências que serão geradas em vossas vidas se continuarem trazendo, aumentando as más inclinações que ainda nós temos. Então eles nos orientam. E Joana de Ângeles vai nos falar que a maledicência é cultura de inutilidade em solo apodrecido. Uma grandiosa mãe, um grandioso pai, um espírito de luz que tem realmente orientado Divaldo Pereira Franco e que vai nos convidar a refletir sobre o que nós estamos plantando. E aquilo que nós estamos plantando? Nós estamos cuidando? Nós estamos fertilizando? Nós estamos usando aquilo que nós temos de tão importante, que é a comunicação, para coisas boas? Será que dessa comunicação tem dado bons frutos? Tem nos trazido coisas boas? Ou está sendo inútil? E está construindo um solo apodrecido? Que em determinado momento teremos que colher aquilo que nós estamos plantando. Mas é Deus, é a espiritualidade que faz? Não. São as leis que regem o universo. As leis universais. Lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu mando, eu recebo. Então o que eu estou recebendo? O que eu estou recebendo é aquilo que eu estou mandando, é aquilo que eu estou emanando. E aqui, nesse próximo slide, que tem essa foto, às vezes muitos pensariam: nossa, que obscuro, né? A fofoca, ela pode gerar vibrações negativas. Que vibrações que pode gerar? Né? Que afetam tanto o emissor quanto aquele que recebe, o receptor. Além de atrair espíritos inferiores, ela pode ainda destruir amizades, gerar desconfianças e causar conflitos desnecessários, afastando as pessoas uma das outras. Aqui tem dois pontos bem interessantes que nós temos que falar. Quem aqui, às vezes, não acompanhou as tardes daquele famoso programa do SBT, Domingo Legal? Alguns outros programas da Record que traziam familiares que às vezes não se falavam por longos períodos, porque em determinado momento aconteceu um festejo e nesse festejo foi colocado o nome daquela pessoa, às vezes pelo sogro, pela sogra, às vezes por um irmão, uma irmã,
às vezes por alguém que estava naquele ambiente e colocou o nome daquela pessoa em uma posição errada. E passou-se 15, 30, 40 anos sem aquelas pessoas voltarem a conversar. E às vezes eles iam em busca de reajustar por conta da maledicência. E aqui fala sobre as vibrações negativas que afetam. Nós temos uma obra de cunho espírita que nós estamos sempre voltando para buscar conteúdo, para nos auxiliar com as problemáticas que às vezes aparecem dentro da casa espírita, dentro da nossa casa, ou como disse, em qualquer instituição espiritualista. Mas aqui nós estamos falando do espiritismo. Essa obra se intitula Aconteceu na Casa Espírita. E os irmãos desencarnados vão nos auxiliar a compreender como que funciona esse mecanismo. O que vibrações atraem e que espíritos, como vocês estão vendo, vulgares, que gostam da fofoca, que gostam da maledicência, falar mal da vida dos outros, porque falar mal da vida dos outros tem que ter algum sentimento. Nós estamos depositando algum sentimento. Ninguém fala mal da vida dos outros dando risada. Ai, que alegria, né? Falar. Não, nós estamos depositando alguma coisa. Seja boa ou seja ruim. E então esses espíritos vulgares, no sentido do vulgo, do mundo, das massas, porque assim como nós temos os espíritos encarnados do vulgo, do mundo, das massas, nós também temos uma grande parcela, 3, 4 vezes muito maior de desencarnados, que estão ainda com o mesmo sentimento e que procuram excitar esse sentimento neles e naqueles, formando assim uma simbiose, uma troca de informações entre 2, 3 ou 4 pessoas. No caso da simbiose, 2 pessoas. E então, tudo se torna mais difícil. Quando adentra a nossa casa, quando adentra a uma instituição, as pessoas se desentendem. A fofoca, a vaidade, essa má inclinação, elas trazem essa espiritualidade inferior para dentro e tudo se torna difícil. Desequilibra, desestrutura e as coisas começam a acontecer. Até o fechamento daquele local, aonde estava fazendo a divulgação da Boa Nova para aquelas pessoas que necessitavam se melhorar, que necessitavam realizar a renovação de suas atitudes. E aqui Emmanuel vai nos dizer que a língua, ela detém a centelha divina do verbo. Mas o homem no sentido de espécie humana, de modo geral costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. E, por isso mesmo, vemo-la à frente de quase todos os desvaios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e amor. E aqui, acrescentando, poucas vezes a língua do homem ha consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. Quem, às vezes, em um momento, não estava em uma roda de conversa, falando bem de alguém, que nós temos também. Olha, você viu tal pessoa? Você viu o quanto que ela se transformou? Não dava nada para aquele cidadão, estava afundado, estava no poço, e agora está aí,
com saúde, se estabilizou financeiramente, está muito melhor, e aparece um espírito de porco. Mas vocês se lembram de como essa pessoa era? Porque, por muitas vezes, a língua detém a centelha divina do verbo, mas muitas vezes o homem desvia de sua função edificante. Muitas vezes. A minha esposa hoje está aqui e eu não me esqueço uma vez que ela me falou a seguinte questão. Eu tenho um funcionário que vai fazer 3 anos que está comigo. Eu brinco até com ele, você olha, meu amigo, você vai até desencarnar aqui comigo. Mas você vai se transformar numa pessoa boa. Porque dependendo de mim, você vai crescer juntamente. Mas só que antes, eu via muita coisa ruim. Você faz isso errado, você faz aquilo errado. E eu vi que aquelas questões, eu era muito mais novo ainda, estavam deixando ele para baixo, deixando ele triste. E um dia eu peguei, sentei com ele, conversei, mas o que está acontecendo? Aí ele me falou, você só vê erro. Falou para mim, falei, você é meu amigo, me fale o que está acontecendo. Ele quase chorou, você só vê erro. Para mim, eu só penso que eu estou fazendo coisa errada. Aí eu comentei com a minha esposa, ela falou, é bom você falar das coisas boas, deixar um pouco das coisas erradas. Eu comecei a falar sobre coisas boas. Aquelas coisas que eu achava erradas foram construídas através das coisas boas que eu falava e das soluções que eu arrumava. De vez em quando, ainda acontece. Mas hoje nós procuramos a solução. E sempre cuidar com aquilo que está saindo. Construir algo, edificar algo. Levar coisas boas para a pessoa. Para ela perceber que não é só coisas ruins. Coisas não tão boas que ela tem. Então, depende de nós o que nós estamos demandando. E aqui um convite, que quando chegue a noite de cada dia, é justo que todos nós interroguemos a nós mesmos. Terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Aí muitos, ao se deparar com essa situação, eu me incluo nesse muitos, há muitos anos atrás, Jesus é Jesus, eu sou eu, cheio de dificuldade, cheio de má inclinação. Então não vamos comparar. Quem que é o nosso guia e modelo? Quem? Aonde que nós queremos chegar? É onde ele está. Porque ele mesmo nos disse, vou-me para preparar o lugar. Com muita propriedade. Para aqueles que serão mansos e pacíficos de coração. Então ele mesmo nos disse que seria o nosso guia e modelo, que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Nós podemos ir para lá, podemos ir para cá, podemos voltar para trás no sentido, não no sentido da nossa consciência, retroceder, ou ir à frente, que é o que nós realmente queremos, que ele será o nosso guia e modelo. Então sim, nós devemos nos interrogar. Terei hoje eu utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Que aí nós começamos a perceber todos aqueles ensinamentos que o Mestre veio nos ensinar. E Allan Kardec vai nos dizer ainda, espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois vós que dizeis ser espíritas, sede-o. Ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. No bem que podeis fazer. E aqui,
no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, no capítulo 10, Joseph, Espírito Protetor, ele vai nos dizer sobre a indulgência, que é o que às vezes nos falta para algumas questões. Vai nos dizer, nos convidando, espíritas, gostaríamos de falar hoje sobre a indulgência, ou melhor, sobre o perdão, a misericórdia, a tolerância, sentimentos tão doces, tão fraternais, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos ainda praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, e se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Ao contrário, ela os esconde a fim de que não sejam conhecidos. Se a maledicência os descobre, a indulgência sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, mas sempre uma desculpa razoável, séria, e não daquelas que, em vez de atenuar, de acrescentar a falta, ressaltam-na de um modo maldoso. A indulgência jamais se ocupa com os erros alheios, a menos que eles possam ser usados para servir de exemplo à sociedade. E ainda assim, os utiliza tomando o cuidado para atenuá-los tanto quanto possível. Olha só que interessante o que é espiritualidade. Se eu vejo uma coisa errada, vamos colocar um exemplo. Eu tenho um irmão que anda dando uns golpes dentro da instituição. Anda passando a mão no dinheiro dos outros. E eu fico sabendo daquela situação. E o correio da má notícia começa. Olha, tal pessoa está fazendo isso, isso e isso, aquilo. Essa pessoa, ela vai falar para outra pessoa. Essa pessoa vai falar para outra pessoa, outra, e está feito o correio da má notícia. Nem a administração está sabendo daquela situação. Nem a administração. Ao invés de ter todo um cuidado, procurar pessoas certas que possam tomar conta da situação. Ao invés de denigrir, de apontar o dedo, de acusar uma pessoa que tem uma dificuldade, que é uma dificuldade, que muitos nós possuímos nossas dificuldades. Porque a indulgência, ela anda de mãos dadas com a fraternidade. Uma vez perguntaram, né, a um bom amigo espiritual, agora não me falha a memória, Kardec, eu acho que perguntou a espiritualidade, os universitários vão me ajudar a lembrar. Qual é a religião do futuro? Todos saberão do conteúdo que o Espiritismo hoje divulga? E os bons amigos responderam. A religião do futuro se chama fraternidade. Todos os homens serão fraternos para com o seu próximo. A fraternidade tomará conta de todas as religiões, de todas as doutrinas científicas, filosóficas e religiosas. Então a fraternidade está no sentido de, se nós vermos uma situação dessa, acolhermos quem passa dificuldade. Porque depois de ver algumas situações dessa, eu vi pessoas descerem a um vale de lágrimas e lamentações, porque as pessoas ficaram sabendo de tal informação e aquela pessoa ficou destruída interiormente, porque colocaram ela num pedestal como se fosse vergonha, e a fraternidade faltou naquele momento para uma pessoa que caminhava juntamente àquele grupo. Então que a fraternidade possa buscar estas pessoas.
E aqui eu separei um vídeo de Francisco Cândido Xavier. Vamos ver se conseguimos escutar. Todo mundo vai ter que ficar quieto, né? Que é um vídeo bem antigo. Não consegui uma resolução melhor. Conseguimos. Peraí. Que é um vídeo curto. Mas aquilo que Chico transmite é muito bom. E ele vai nos dizer sobre a maledicência. Será que poderíamos apagar só essa primeira aqui para aparecer um pouquinho melhor? Aí. Então tá. Não mudou muita coisa, mas... Aí. Então o que ele vai nos dizer sobre a maledicência? Nós temos um problema a resolver nestes casos de imunização espiritual. A imunização espiritual é sempre feita com a palavra centralizada no bem e com o esquecimento de todo o mal. Se nós não falarmos coisa alguma a respeito de algum pequenino erro de alguém, aquilo não segue para adiante. Porque nós devemos ter estações terminais de toda a fofoca. Porque a fofoca é hoje um instrumento interessante, né? Até engraçado. Mas a fofoca também mata, né? Também. Chico ainda termina, né, nos dizendo que a fofoca também mata. Eu me lembro quando eu era criança e aqueles entenderão, os entendedores entenderão. Eu me lembro que eu morava no interior e no sábado ou no domingo, o domingo era sagrado, chamava os compadres, chamava as comadres, tava lá um monte de cadeira, ou para a parte de fora, ou para a parte de dentro da casa, e chimarrão daqui, chimarrão dali, e papo vai, papo vem, 5, 6, 7 ou 8 horas. Aí é um gesto que me chamava a atenção, que depois nossa, por que toda vez que eu entrava naquele ambiente, a minha avó só olhava de relance, transmitindo um olhar 43, uma varinha de marmelo na mão. Vai lá pra fora. Aqui é conversa de adulto. E às vezes não passou. Aí eu fico pensando, mas o que eles falam tanto que a criança não pode ouvir? Aí um dia, eu estava com o meu filho. E o meu filho, ele é um artista. Ele senta na mesa, ele escreve, ele não olha para você. Mas os ouvidos estão totalmente direcionados. Eu me lembro que eu falei sobre tal questão, que passou-se 2 semanas depois. Ele viu aquela pessoa e ele falou para a pessoa que eu estava falando da pessoa. Mas uma coisa é boa, eu estava falando bem. Olha, o papai falou que você é uma pessoa muito boa, muito atenciosa. Imagine se eu estivesse falando mal daquela criatura. Estaria envolvido, né? Nós lembramos de uma passagem, às vezes nós percebemos, mas o que o Evangelho vai me falar muito mais sobre a maledicência? Aí nós temos uma passagem que é muito famosa, que o mestre se encontrava em um recinto, Jesus se encontrava em um recinto, e os senhores da lei sempre viviam ali, né, perturbando o mestre, e era uma noite, eles se encontravam no jantar, e os senhores da lei ficaram indignados quando viram uma situação. Viram os discípulos de Jesus sentarem à mesa sem lavar as mãos. Aí
senhor da lei. Pô, e aí, Jesus? Poxa vida. Seus discípulos sentam à mesa sem lavar as mãos? Aí Jesus vai nos ensinar que o que entra pela boca não faz mal, mas aquilo que sai de nossos corações. Aí fica meio... não consegui entender. E também não podemos levar ao pé da letra, porque basta que nós façamos o uso de substâncias ilícitas, que façamos um descontrole das nossas refeições, daquilo que adentra a nossa boca, para que possa ceifar muitos anos de nossa existência. Mas o mestre vai nos dizer que aquilo que entra na nossa boca, desce ao nosso ventre, o próprio aparelho, nosso próprio corpo, vai dar conta de tomar as suas decisões para onde vai tal coisa. Mas aquilo que sai de nossas bocas sai apenas de um lugar. Sai dos nossos corações. Os nossos corações precisam ser renovados, buscando a presença santificadora do Cristo em nossas vidas. Precisamos ser cristãos com Cristo. Joana de Ângeles, em um dos capítulos de uma obra maravilhosa que se chama Atitudes Renovadas, vai nos dizer que os dias são chegados e que os cristãos sem Cristo precisam buscar aquele a quem seria o nosso guia e o nosso modelo. Então, buscando a presença do Mestre, o jugo se torna leve. O fardo fica mais leve. O jugo fica suave. O fardo fica mais leve. Para que possamos enfrentar essas dificuldades do nosso cotidiano. Francisco Cândido Xavier, ele finaliza dizendo que a fofoca mata. Ele vai nos finalizar dizendo que a fofoca mata. Realmente mata. Aqueles que têm o costume de falar mal da vida dos outros, além de trazerem esse ódio, esse rancor, que não fazem mal ao receptor, e principalmente ao emissor, aquele que está mandando, essas pessoas, elas se tornam amargas. Essas pessoas ficam com a vida desequilibrada em todos os sentidos, desde o sentido espiritual até o material, no trabalho, em todos os sentidos, porque ela não está cuidando de sua vida, ela está cuidando da vida dos outros. Mas a vida dos outros é dos outros. A minha vida é a minha vida. Então, quando nós cuidamos de nossa vida e nós estamos procurando auxílio a nós mesmos, é o amor próprio e é o amor que nós estamos colocando em prática. Porque a construção do amor é tijolinho por tijolinho. Não podemos amar alguém se nós não nos amarmos primeiramente. O amor é muito diferente da paixão. Muito diferente da paixão. Que é aquele êxtase momentâneo, aquilo que sobe, né, dos pés à cabeça e logo passa. O amor é de tijolinho em tijolinho e começa por nós mesmos. Basta que nós vejamos aqueles dias tristes que um dia tivemos e os dias de plenitude que estamos vivendo. Dias plenos, mais suaves, melhores, que essa construção foi feita por nós. Francisco Cândido Xavier, ele vai dizer: a fofoca mata aquele que emite, mas também mata aquele a quem vê ao seu nome envolvido. Muitas pessoas não possuem maturidade
para lidar com uma situação desta. Basta que nós busquemos informações no nosso famoso Google. Pessoas que ceifaram suas vidas, que tombaram nas armadilhas do suicídio através da maledicência. E nós veremos um grande rastro de pessoas que tiraram suas próprias vidas, de adolescentes que estavam estudando, que estavam em seu último ano de escola e que fizeram parte de um projeto entre os alunos ali de maledicência, ou famoso bullying que nós vemos hoje, e atacaram contra suas próprias vidas. Porque hoje nós temos maturidade, aqueles que se encontram aqui, para lidar com uma situação desta. Às vezes ficaríamos rancorosos naquele momento ao ver o nosso nome envolvido por uma pessoa tão querida, mas sabemos lidar com aquela situação. Agora imagine ao ver nosso nome no meio das pessoas, né? A gente vai ver, mas a gente vai saber lidar com a situação, porque hoje nós temos conteúdo para lidar com aquela situação, mas muitos não possuem. E então, para irmos finalizando, existe um filtro que se chama o filtro de Sócrates, aonde Francisco Cândido Xavier vai nos falar que nós podemos ser a estação terminal de toda a fofoca. Porque nos chega, vai chegar. Cabe a nós colocarmos um famoso filtro em prática. No momento que alguém vir falar mal da vida do outro, eu indagar. Você já viu se é verdade? Você viu se realmente é verdade o que você está falando? E essa pessoa vai: olha, eu ouvi de tal pessoa que ouviu de tal pessoa. Então, você já é a quinta ou sexta pessoa que está sabendo. Primeiro, né? É verdade essa situação? Segundo, vai ser bom você falar de tal pessoa? Será que será bom para aquela pessoa ver o nome dela envolvida nessa situação? E terceiro, que é o mais importante de todos, é útil? O que vai acrescentar na minha vida? Vai ser útil para aquela pessoa, vai ser útil para mim, vai ser útil para a sociedade ficar sabendo que tal pessoa tem uma problemática e que precisa ser melhorada? Então que possamos sermos o corte, que possamos ser estações terminais de toda a fofoca, de todos os sentimentos ruins, de tudo aquilo que não é bom e que não traz solução em nossas vidas. Que possamos então renovar as nossas atitudes no sentido daquilo que o Cristo veio nos ensinar e veio nos convidar, permitindo que emissários do seu amor continuem ao nosso meio, nos ensinando, nos incentivando, porque tudo se tornaria mais difícil se não tivermos esses exemplos, se não tivéssemos essa espiritualidade amiga que se encontra nos auxiliando. Porque de tempos em tempos, amigos espirituais de alta hierarquia espiritual descem aos caminhos empoeirados da carne para nos apontarem o caminho. Por muitas vezes, nós despercebidos, os espíritos iriam nos dizer: ei, vocês aí! Quem falou isso? Vocês mesmo! Opa! Nós? Anota aí o ciclo da vida. Não tem papel nem caneta, vai aqui mesmo, na agenda do celular. Pode falar. Estamos ouvindo. Anota aí o ciclo da vida. Nascer, morrer, renascer
de novo. Ó, mas tá meio osso esse negócio. Tá meio difícil. Anota aí de novo. O ciclo da vida, meus irmãos. Estamos voltando aos caminhos empoeirados da carne para apontar o caminho a vocês. São chegados os tempos da regeneração do Espírito. Nascer. Renascer de novo. Né? Nascer, morrer, renascer de novo, tal é a lei. Então nós estamos envolvidos em uma lei universal. Basta que nós possamos sentir a presença da espiritualidade em nossas vidas, a influência santificadora do Cristo, buscarmos viver com os seus ensinamentos, que dias melhores virão. Ele nos disse que este mundo não seria ainda um mundo da felicidade plena. A felicidade não é deste mundo. Mas poderemos começar agora e construir a felicidade para aquele mundo que nos espera, aonde os mansos e os pacíficos o herdarão. E que possamos começar agora. E todas aquelas influências negativas e todos aqueles maus ensinamentos que nos passaram em um momento em nossa vida, possamos colocar a frase do nosso querido Chico, que embora nós não possamos mudar o que nós fizemos, as coisas não tão boas que foram construídas, nós podemos começar hoje e fazer um novo fim. Que possamos então começar hoje para fazer um novo fim e possamos então nos tornarmos pessoas melhores, buscando mudar aquilo que nós não achamos tão bom em nossas vidas, e que assim possamos, de mão dadas, caminharmos juntos em nossa família universal, a família a quem a espiritualidade amiga nos deu de presente. Que os bons amigos espirituais desta casa, que a gente sente uma inspiração nessa casa, continue inspirando aos trabalhadores, administradores, aqueles que chegam pela primeira, segunda ou terceira vez, aos colaboradores desta casa, porque vemos nesta casa que é uma casa abençoada, que os fluidos salutares que se encontram, eles preenchem o nosso ser. E ela vai continuar por muitos e muitos e muitos anos. Porque os trabalhadores, eles não só entendem a lei de preservação, mas também colocam em prática esta lei de preservação. Entendem que será renovado, virão jovens, virão pessoas mais novas, virão aqueles a quem estão sendo evangelizados, tomar conta do trabalho, alicerçados nos ensinamentos do Cristo, e por isso mesmo, pela prática da lei de preservação dessa casa, ela será preservada por longos e longos períodos. Ainda teremos a oportunidade do astral poder auxiliar aqueles, e veremos de lá como foi bom ser fiel. Eu sempre vejo em alguns carros uma frase: Deus é fiel. Mas claro que Ele é fiel, Ele é Deus. Poderíamos mudar. Sou fiel a Deus? Porque Ele sempre será. Então que possamos ser fiel a todos aqueles ensinamentos e colocarmos em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Que a paz e a serenidade, então, de nosso Mestre Jesus, continue se estabelecendo nesta casa, em nossos lares, em nossas instituições, e deixar os nossos votos cordiais de muita paz e parabenizar aqueles a quem se propuseram a encarnar e ser maravilhosos pais. Um grandioso, feliz Dia dos Pais da espiritualidade amiga desta casa, que possam estar sempre trazendo muita serenidade, muita paz em vossos corações, para sermos pais
daqueles que estão dentro dos nossos lares e também sermos pais daqueles que precisam de auxílio e necessitam de esclarecimento. Então, feliz Dia dos Pais a todos os pais que aqui se encontram. Que a nossa Mãe Maria Santíssima possa acolher vocês naqueles momentos mais difíceis, por mais duros que nós sejamos, né? Nós precisamos também renovar as nossas atitudes através do Cristo, da nossa Mãe Maria Santíssima e de toda a espiritualidade que aqui se encontra. Vamos orar? Então vamos orar. Neste momento, elevemos os pensamentos a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso Mestre Jesus, que restabelece o seu amor em nossas vidas e que neste momento, elevando os nossos pensamentos e permitindo a sua presença santificadora em nossa vida, desejamos harmonia, amor, verdade e justiça a todos os nossos irmãos. Com as forças reunidas das silenciosas vibrações de nossos pensamentos, somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estamos satisfeitos e em paz com o universo inteiro e desejamos que todos os seres realizem suas inspirações mais íntimas. Damos graças ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos. E que assim então, após comungarmos dos fluidos salutares que aqui se encontram, possamos retornar à nossa casa com aqueles que nos amam e que aqueles que se encontram nesta existência conosco. E que possamos levar essas boas energias e as boas vibrações a quem nos espera. E que assim tenhamos uma semana de muita paz, de muito amor, de muita harmonia. Que a verdade e a justiça sempre se estabeleçam em nossos lares e em todos os lugares que estivermos. Sê conosco hoje e sempre, amigo de todas as horas. Que assim seja.